Hoje à noite vamos falar sobre a eficiência da mensagem do Cristo suficiente. A eficiência da mensagem do Cristo suficiente. Colossenses 1, do 3 ao 8. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Deixe a sua Bíblia aberta aí, nós vamos orar e certamente voltaremos nesta passagem durante o nosso tempo juntos aqui na pregação. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta primeira parte do culto tão abençoada, Senhor. Esta comunhão, este clima de louvor espiritual, a tua presença aqui realmente é gozo para o nosso coração, Pai. Muito obrigado. Que presente precioso é pertencermos à tua família. Muito obrigado. É uma grande bênção, realmente. Já fomos edificados, sem sombra de dúvida. Mas o Senhor quer nos abençoar ainda mais com a tua palavra pregada. Então, peço que o Senhor me dê graça na transmissão, humildade e fidelidade ao texto sagrado. E também ajude os meus irmãos a ouvirem com atenção e que todos nós saiamos deste culto realmente, ó Deus, fortalecidos, tomados pelo poder do Teu Espírito, transbordando no poder do Espírito Santo que vem mediante a pregação da Tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de Colossenses é clara, irmãos. Cristo é suficiente. E durante toda a exposição dessa carta que nós vamos fazendo ao longo dos próximos dias aí, você vai ver isso, né? Certamente. Mas por que, perguntaríamos, não é, neste momento, por que que Jesus é suficiente? O que há nele de tão especial? Deixe-me tentar dar alguns motivos. Ele é suficiente, irmãos, porque foi por ele que toda a criação veio existir. Capítulo 1, versículo 16 e 17, Colossenses. Ele é suficiente, porque por ele a salvação foi conquistada. Hebreus 10. Ele é suficiente, não é? Porque ele é capaz de agir em nós e nos santificar realmente com o seu poder maravilhoso. Ele é suficiente porque é por seu poder que a glorificação não é, será concretizada no fim de nossa existência ou quando ele nos levar desse mundo. Ele é suficiente. Ele é suficiente porque nele não há defeito, não há mancha, não há sinal de pecado, não há desonra, não há mentira, não há engano, não há corrupção, não há erro, não há imperfeição. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Ele é suficiente porque além dele não há outro Deus, Isaías 45, 5. Ele é o único Filho amado, João 1, do 14 ao 18. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, Colossenses 2, 3. A plenitude de Deus habita corporalmente nele, Colossenses 2, 9. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Hebreus 12, 1, 2. Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Colossenses 1, 7. Ele é suficiente. Ele é suficiente porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, Atos 4, 12. Ele é suficiente porque, de acordo com as Escrituras, ele é o sol que ilumina, ele é o médico que cura, ele é a coluna de fogo que defende e aquece, ele é o amigo que conforta, ele é a pérola que enriquece, ele é a arca que suporta, ele é a rocha que sustenta, ele é o Salvador que chama, ele é o Salvador que abate, ele é o Salvador que exalta, ele é o Salvador que perdoa, que justifica, que santifica e que glorifica os seus discípulos. Ele é suficiente porque ele é superior a anjos, a Moisés, ao sacerdote Arão e a todos os profetas.
Ele é suficiente porque é maior que Satanás, mais forte do que a morte, 1 Coríntios 15, 55. Ele é suficiente. Ele é suficiente porque Ele é o primeiro e o último. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a força de Israel, Ele é a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Ele é suficiente porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é suficiente. Ele é suficiente porque Ele é o grande eu sou. Alguns motivos aí porque Ele é suficiente. Oh, louvado seja Deus, irmãos. Nosso Jesus é suficiente por causa disso, não é? Por causa dessas características que Ele possui. E é esta mensagem de Colossenses, mostrar quem Ele é e por que Ele é o Todo-Poderoso. E é esta mensagem que os colossenses ouviram da boca de Epáfras, que os transformou em uma família de Deus. As boas novas do Evangelho, tão bem pregado hoje de manhã, não é? E tão bem ilustrado na vida do nosso irmão pastor Carlos, o poder de Deus. Eu disse para ele que eu amo ouvir o testemunho dele, porque é prova do poder de Deus vivo, né? Louvado seja Deus. A eficiência da mensagem do Cristo suficiente, nesse texto que nós lemos, podemos observar em 4 aspectos. Primeiro, a gratidão que Paulo tem a Deus pela suficiência de Cristo nos Colossenses. Veja que ele diz assim, no versículo 3, graças damos a Deus. Paulo havia ouvido do poder da mensagem que chegara na igreja dos Colossenses, né? O versículo 4 diz, porquanto ouvimos. E este poder que Paulo ouviu, que chegou na igreja de Colossos, transformou aquela cidade, salvando algumas pessoas e estabelecendo ali uma igreja. Então Paulo, ele fica tão agradecido a Deus. Perceba que Paulo diz assim, damos graças a Deus sempre. Sempre damos graças a Deus por vós. Ele está falando dos colossenses. Há pessoas que são agradecidas de vez em quando. Normalmente quando recebem uma bênção muito especial. Mas há outras pessoas que são gratas sempre. Eles compreenderam o que significa em tudo dai graças. Eles são como aquele irmão que no seu trabalho dava graças a Deus por tudo. E as pessoas começaram a ficar realmente irritadas com aquilo. Porque tudo para ele era motivo de agradecer a Deus. Um dia, quando ele estava indo para o trabalho, ele foi abordado por um assaltante, que levou tudo dele. Relógio, carteira, dinheiro, roupa, tênis. Ficou só ainda bem que ele estava de shorts aquele dia por baixo, né? Ficou só com shorts e uma camiseta cavada. E ele chegou no serviço daquele jeito. E as pessoas logo ficaram sabendo que ele havia sido assaltado. E aí as más línguas já disseram, vamos ver se durante o dia hoje sai uma palavra de gratidão da boca dele. Mas não demorou muito, ele disse assim, dou graças a Deus por esse dia. E algumas pessoas não aguentaram. Você sabe que tem aqueles que não aguentam e querem saber por que uma pessoa que foi assaltada, que levaram tudo, tem motivo para agradecer a Deus. E perguntaram para ele, por que você está agradecendo a Deus se te levaram tudo hoje? Ele disse, eu estou agradecendo a Deus porque eu era o assaltado, não o assaltante. Poderia ser o assaltante se Cristo não tivesse entrado na minha vida. Mas Ele entrou. Então eu fui o assaltado. Louvado seja Ele por isso. A gratidão de Paulo era constante, irmãos, porque constantemente nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. E esse é o nosso desafio, esse é o nosso alvo, esse deve ser o nosso estilo de vida. Na quinta-feira passada, quando eu machuquei a perna fazendo caminhada, fazendo uma simples caminhada, eu confesso aos irmãos que me bateu uma tristeza muito grande. Porque nós tínhamos um projeto, como eu já disse, que estávamos orando há 1 ano e meio para começar. E aí eu fiquei desse jeito, né? Andando muito mal, muitas dores. Quem já teve o problema sabe o quanto não é fácil. E incrível que eu tinha que preparar justamente essa mensagem, né? Aí quando eu comecei a estudar assim, eu falei, não, eu não posso ficar triste. Eu não posso. Porque
Porque eu podia ter tido uma perna amputada. Não é? Eu podia estar agora numa cama de hospital aí, imobilizado. Mas eu estou caminhando. Eu consigo trabalhar, eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que agradar a Deus de todo o meu coração, mesmo no momento de dificuldade. Dá graças a Deus. Perceba que Paulo diz que ele dá graças sempre. Note a Deus Pai. Ele disse, graças damos a Deus Pai. Paulo sabia o que havia acontecido em Colossos, Laodiceia e Herápolis. Não era obra de homens, era poder de Deus. Então ele agradecia não a homens, ele agradecia a Deus. Muitas pessoas não sabem agradecer a Deus. São como aquele convidado que não era crente, e aí foi convidado para participar de um almoço na casa de uma família crente. Ele era amigo de uma das pessoas da família. E estava lá reunido umas 15 pessoas em torno da mesa e tudo mais, aquela mesa recheada. E alguém disse assim, agora chegou o momento de nós agradecermos. Vamos pedir ao nosso visitante ali que agradeça, por favor, então, por esse banquete. Só que o rapaz era descrente. E ele tomou um susto, né? Ele ficou naquela situação. Aí ele disse assim, então, muito bem, estamos aqui reunidos para essa ocasião especial, e agora eu quero agradecer, dona Maria, muito obrigado, porque a senhora fez esse café, a senhora fez esse porquinho assado aí para o almoço, a senhora fez essa batata frita, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Ele não sabia agradecer a Deus, porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Então ele não podia agradecer ao Pai, porque Deus não era o seu Pai. E muita gente não tem como agradecer a Deus, porque não conhece Ele como Pai. Mas Paulo disse assim, nós agradecemos a Deus, Pai. E como é bom chamar Deus de Pai, não é pais nesses dias que estão chegando aí. Como é bom ter um Pai. Paulo agradecia a Deus Pai, e a gratidão era por meio de Cristo. Veja que no versículo 3, ele diz, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas, meus irmãos, que querem chegar a Deus em seu próprio nome, por seus próprios esforços, e elas pensam assim então, olha, eu cometi aquele pecado, mas ultimamente eu fiz uma esmola, mais recentemente eu visitei um enfermo, eu também não desacatei ninguém, aliás, tem até dado uma ofertinha lá para o Boldrini, não é? Então Deus vai me entender, Ele vai me atender, não é? Ele vai reconsiderar aí o meu pecado. Há pessoas que pensam que podem acessar a Deus dessa forma. Outras pensam que podem recorrer a anjos para acessar a Deus, não é? Em Colossos havia um grupo de pessoas que estavam entrando nessa onda de adoração a anjos. E estavam tentando levar pessoas ao céu por meio da oração a anjos. Deixa eu te dar uma má notícia. Você não tem um anjinho da guarda. O anjo do Senhor que acampa ao seu redor tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Deus usa os anjos para a sua glória, para o seu serviço, em nosso favor, quando quer, como quer, do jeito que quer. Mas não vá curvar-se diante de um anjinho da guarda. Isso é idolatria, é pecado. E qualquer oração dirigida a um anjo, assim é. Em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10, depois de João receber as revelações, ele lança-se aos pés do anjo para o adorar. Está lá escrito. Então o anjo lhe diz, olha, levanta daí, João, não faça isso, não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. Somente a Deus. Meus irmãos, anjos de Deus não recebem adoração, porque eles sabem que é idolatria. Qualquer anjo que receber, você pode ter certeza, ele não é anjo de Deus, não é? Com certeza, ele é um anjo disfarçado de anjo de Deus, né? Talvez seja até o próprio Satanás ali. João foi duramente repreendido por isto. Há daqueles que estão tentando chegar a Deus por meio de anjos. Outros tentando chegar a Deus por meio de imagens, denominadas santas, não é? Eu me lembro quantas nós tínhamos em casa, até em quadros e tudo mais, nos cantos assim. Porém a Escritura claramente diz, abaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens. Olhe, preste atenção, nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Também a Escritura diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso Paulo dava graças sempre a Deus Pai, por meio de Jesus. E a sua gratidão, diz o versículo 3, era em oração. Porque ele diz, orando sempre por vós. Percebamos que orar para Paulo era um hábito. Ele tinha a sua vida pavimentada, alicerçada, abastecida em oração. Ele era um homem de oração. Percebamos que ele diz isso, ora, sempre oramos por vós. Meus irmãos, sempre não é de vez em quando. Sempre não é quando sobra tempo. Sempre não é quando vem um pedido especial. Sempre não é quando a situação aperta. Não. Sempre, sabe o que significa? Sempre. Em todo o tempo, diariamente, cada dia. Sempre que ele se lembrava dos Colossenses, em seu momento diário de devoção, ele dirigia a Deus uma oração e normalmente era de gratidão, porque ele estava tão feliz pelo que Deus estava fazendo naquele lugar. Em Lucas 18:1, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. Em Êxodo capítulo 17 tem uma história muito importante sobre a nação de Israel. Eles estavam na caminhada do deserto. De repente, um exército de amalequitas vem contra eles. Mas Israel não tinha um exército pronto. Eles eram, entre aspas, peregrinos apenas. Eles estavam fugindo do Egito para a terra prometida. Haviam sido libertos. Eles não tinham um exército ainda preparado. Mas eles tiveram que lutar. Acontece que para que eles pudessem lutar, eles sabiam que aquela guerra era de Deus. E eles recorreram a Deus. E Deus disse assim, Moisés e os sacerdotes vão subir no alto da montanha. E Moisés vai levantar as mãos. Enquanto as mãos de Moisés estiverem levantadas, Israel prevalecerá. Quando as mãos dele abaixarem, os amalequitas prevalecerão. E a batalha começou. E durou minutos, horas, E ele foi se cansando. Enquanto as suas mãos começaram a baixar, Israel começou a perder a guerra. Então os sacerdotes vieram, colocaram uma pedra sobre os braços de Moisés e mantiveram aqueles braços levantados até que a batalha foi vencida. Oh, que lição maravilhosa, meus irmãos, desafiador aqui. Mantemo-nos na presença de Deus em oração. Sabe, às vezes nós não estamos vencendo nossos pecados, porque nós simplesmente, entenda a figura de linguagem agora, abaixamos as nossas mãos. Nós deixamos de orar sempre, nós deixamos de pagar o preço, mas Deus diz, olha, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Meus irmãos, quando estamos orando, estamos vencendo. Quando deixamos de orar, o mundo, a carne e o diabo prevalecem sobre a nossa vida, sobre a família, sobre a igreja, sobre a cidade. Por isso, Paulo orava sempre e com gratidão. Por quê? Porque Paulo sabia que o que operara lá na cidade de Colossos e agora naquela igreja, eficazmente, fora o poder da mensagem do Evangelho do Cristo suficiente. Você quer ver almas se converterem? Você quer ver pessoas da sua família se converterem? Você quer ver essa cidade se converter? Você quer ver pessoas se renderem a Cristo? Pregue o Evangelho. Ele é o poder de Deus. E deixe que esse poder penetre no coração das pessoas. E você verá com o tempo a graça de Deus sendo derramada e vidas sendo transformadas. Paulo era grato a Deus. Em segundo lugar, o instrumento usado por Deus para proclamar o Cristo suficiente. Versículos 7 e 8. Como aprendestes de Epáfras. Bem, se você ouviu a mensagem de Colossenses a semana passada, versículo 1 e 2, você já sabe que quem pregou lá em Colossos para que houvesse conversões, não foi Paulo, não foi Silas, não foi Timóteo, não foi Pedro, foi Epáfras. Um cristão leigo,
que se convertera com Paulo. Ele era novo convertido, mas ele tinha um coração cheio do amor e do poder de Deus. Ele não guardou para ele. Ele saiu e logo estava pregando em Colossos, logo estava pregando em Laodiceia, logo estava pregando em Hierápolis. E Deus foi trabalhando, e Deus foi salvando, e Deus foi mudando vidas. Epáfras foi usado por Deus. Usado de que maneira? Levando a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, Epáfras cumpriu o ID. E olha, meu irmão e minha irmã, deixe-me te dizer, o ID de Jesus tem a ver comigo e com você. Tem a ver comigo e com você. Escute bem, o ID de Jesus tem a ver comigo e tem a ver com você. É conosco que Jesus falou. ID, vão, semeiem, preguem a palavra. Então nós devemos levar as boas novas do Evangelho. Mas pastor, eu não sou chamado, pastor, para ser evangelista. Eu não sou chamado para ser pastor, nem para ser esposo de pastor. Eu não sou chamado, pastor, para ser missionário. Eu não sou chamado. Quem foi, que faça. Que faça isso. Escuta, irmão, escuta, irmã. Você não sabe que todos nós fomos chamados? Você não sabe? Que todos nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, conforme diz Pedro. Que todos nós fomos chamados à santificação, conforme diz Pedro. Que todos nós fomos chamados para proclamar a glória do Deus vivo. Todos nós. Ei, Cristo salvou sua vida? Cristo te libertou? Cristo te deu a vida eterna? Cristo te deu um novo coração? Cristo te deu uma nova vida? O Espírito Santo habitou em você? Ei, então você é uma testemunha dele. Por isso, o ID tem a ver comigo e com você, conosco. Ele nos chamou à salvação, à santificação, ao seu serviço. Meus irmãos, Epáfras nunca foi um eloquente pregador. Nunca foi. Nem mesmo foi contado entre os grandes missionários. Mas ele entendeu o ID. E ele foi. Ele entendeu e foi. E ele fez o trabalho. Será que todos os salvos deste salão de culto hoje à noite já entenderam isso? Por favor, coloca o slide do Rio Jordão lá para mim. Para você entender. O Rio Jordão, não é? É aquela partezinha azul ali, ó. Então o Rio Jordão nasce lá em cima. Lá nas colinas de Hermon. E ele vem cortando o Israel. Está vendo Israel bem grandão aqui? Ele vem cortando lá de cima, ó. Primeiro ele deságua no Mar da Galileia. E é, na verdade, um lago, mas de tão grande lago que é conhecido como mar. E o Mar da Galileia é um mar muito interessante, porque ele recebe o Rio Jordão da parte de cima e solta o Rio Jordão da parte de baixo. E naquele mar, meus irmãos, não é, existe vida, muita vida, não é? No entanto, quando ele sai do Mar da Galileia, ele desce para aquele outro ali, pertinho de Jerusalém, chamado Mar Morto. Você está vendo lá? Mar Morto, é grande, né? Por que será que chama morto? Porque o Rio Jordão chega nele e morre nele. O Mar Morto só recebe, não distribui. Preste atenção numa coisa maravilhosa. O Mar da Galileia que recebe e dá, é cheio de vida. Produz muito peixe. Foi lá que Jesus realizou as pescas maravilhosas, não é? Lá a água é saudável, o povo nada lá, é uma delícia, não é? O mar é maravilhoso, navegável e tudo mais. Mas o Mar Morto não produz nada, não produz peixe, ele não tem vida, não se pode nadar. Em alguns pontos a água ela é realmente venenosa, ao ponto de que se uma pessoa beber, ela com certeza morrerá. Porque ele só recebe, mas não distribui para ninguém. Assim é a vida de todo cristão, como o Rio Jordão, como o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ou ele compartilha a mensagem que recebe de graça, e é cheio de vida, alegria e frutos, ou ele é um mar morto. Só recebe, mas não dá nada para ninguém. Portanto, também não desfruta uma vida transbordante. Epáfras era um mar da Galileia. Quando ele ouviu Paulo pregando, ele recebeu a água da vida, mas não se contentou. Logo estava lá em Colossos, derramando a água na vida daqueles povos ali, em Hierápolis e em Laodiceia. E Deus, na sua graça, fez com que nascessem 3 igrejas maravilhosas naquele lugar. Epáfras era um mar da Galileia. É o que eu gostaria que todos nós fôssemos.
E aí, não somente ele derramou lá na vida dos colossenses, mas quando eles se converteram e a igreja começou a crescer, ele voltou lá, e Paulo disse então, não é, no versículo subsequente, versículo 4, ouvimos da vossa fé. Ouviram de quem? Versículo 8, o qual Epáfras nos declarou. Então veja, o Epáfras pregava, e quando a igreja estava crescendo, ele voltava lá para falar com o pai dele na fé, Paulo, né, que não podia chegar até lá, e ele contava essas bênçãos maravilhosas. Meus irmãos, o evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo resolveu o problema do pecado por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. E ainda, o evangelho é a boa nova da vitória de Cristo sobre Satanás, o pecado e a morte. E esta é a mensagem mais poderosa do mundo. Por isso mesmo Paulo em Romanos diz, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Que mensagem maravilhosa. Perceba no versículo 4, que esta mensagem está centrada numa pessoa. Diz lá, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Não é? Veja também que esta mensagem é a palavra da verdade. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade. Só que o mundo hoje disse assim, não existe verdade. A verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você e não é verdade para mim, pode não ser verdade para mim. Então, quando eu ficar devendo R$100 para uma pessoa dessas que pensa relativo, eu vou chegar a ele com uma nota de 10 para pagá-lo, ainda que eu esteja devendo 100. E quando ele pegar a nota de 10 da minha mão, ele vai perguntar, mas o que é isso? Vou dizer, eu estou te pagando o 100 que eu estou te devendo. Ele disse, mas isso é uma nota de 10? Não, para você. Para mim é uma nota de 100. Porque a verdade é relativa, se não existe verdade absoluta. A palavra de Deus, meus irmãos, é verdade. Não é meia verdade, não é parte da verdade, não é uma verdade, ela é a verdade. A verdade de Deus. Esta verdade é a verdade da graça de Deus, diz o versículo de número 6, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e vai frutificando, como também entre vós, desde o primeiro dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. John Selden, um grande historiador, era um perito legal inglês, e ele possuía uma biblioteca com 8.000 livros, só dele. E ele era conhecido por sua erudição. Quando estava à beira da morte, ele fez uma declaração a um amigo, que anotou, e eu copiei dele. E está escrito assim, examinei milhares de livros, e os tenho abarrotados em meu escritório. E sobre vários assuntos eu li. Mas no momento, agora de minha morte, não consigo me lembrar de coisa alguma de todos esses textos em que possa descansar a minha alma, a não ser nas palavras de ouro das Santas Escrituras. A não ser nas palavras de ouro das Santas Escrituras. É a graça de Deus em verdade, para o pior momento de nossas vidas, meus irmãos. Esta mensagem é para ser pregada, por isso em todo mundo, diz o versículo 6, ela já chegou a vós, e a linguagem aqui, que o apóstolo usa, é de um viajante, de uma pessoa que está em viagem, não é? De uma pessoa que está passando por vários lugares, distribuindo, não é? Alguma coisa. Então ele diz, esta mensagem já chegou, este evangelho viajante já chegou até vós. Já chegou até vós, como também em todo mundo, e vai frutificando. Meu irmão, se você tivesse de dar um presente apropriado para o mundo, o que daria? Algumas pessoas poderiam dizer assim, eu daria um livro. Então, eu poderia lhe dizer, mas nem todo mundo sabe ler. E há tantas línguas no mundo, né? Outros poderiam dizer assim, eu daria alimentos. Pois é, mas você sabe que nem todo alimento que a gente come aqui, as pessoas comem em outro lugar, né? E nem o que eles comem lá, às vezes nós não comemos aqui. Alguém poderia dizer assim, olha, eu daria dinheiro. Mas nem toda cultura usa dinheiro como valor de moeda de troca. Mas a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é para todo mundo. Porque as Escrituras dizem assim, todo mundo pecou e está separado da glória de Deus.
E esta é a mensagem mais acertada para dar a qualquer pessoa desse mundo. A palavra de Deus é a única que pode ser plantada em qualquer lugar do mundo e dar frutos. Epáfras, não é? Compartilhou com Paulo a boa notícia que o evangelho produziu. Muitos colossenses foram salvos. E Paulo ficou então muito animado. Receber boas notícias é bênção. Mas nem todos os que presenciam as bênçãos voltam para agradecer. Epáfras voltou para agradecer a Paulo e Paulo foi agradecer a Deus. Você se lembra dos 10 leprosos? Foram 10 curados. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Epáfras foi esse um, não é? E isto animou muito o coração de Paulo. A mensagem do Cristo suficiente, realmente, meus irmãos, foi motivo de ação de graças. Foi motivo deles louvarem ao Senhor, porque ela chegou em todo mundo. Em terceiro, o instrumento foi usado lá, que foi usado foi Epáfras. Terceiro, o progresso realizado em Colossos por Deus, por causa da suficiência de Cristo. Versículo de 5 a 7. O evangelho traz progresso. Observe lá. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Quando nós chegamos no Jardim Florence, há 19 anos atrás, logo converteu, aliás, ele já era recém-convertido, um irmãozinho lá. E quando nós estávamos para sair do Jardim Florence para vir para cá, um ano depois, eu estava numa reunião de oração e aquele irmãozinho chegou e queria contar uma bênção. E aí, o pastor Benedito, na época, deu a oportunidade para ele contar a bênção e ele contou que tinha comprado um Fusca. Irmãos, comprei meu Fusca, né? Para a gente vir de carro para a igreja agora, não vamos sofrer tanto mais, que eles moravam um tantinho longe. E a curiosidade foi que ele tinha o mesmo trabalho de antes de se converter, do que depois que era convertido. Ele tinha o mesmo trabalho. Ele tinha a mesma família, quer dizer, os mesmos gastos. Como é que ele juntou dinheiro? Então ele nos disse assim: irmãos, para a glória de Deus, eu comprei o Fusca com o dinheiro do cigarro que eu não fumei mais. Com o dinheiro que eu gastava com cigarro, eu comprei o Fusca para minha família. Louvado seja Deus. O evangelho, irmãos, traz progresso. Porque livra a pessoa de certas situações e traz ela para enxergar as bênçãos, a beleza de Deus, não é? E Deus faz a pessoa progredir, naturalmente, naturalmente. O evangelho traz progresso. Perceba aí, nos versículos de 5 a 7 diz que eles ouviram o evangelho. Depois no verso 4 diz que eles creram em Cristo. No verso 7 diz que eles foram discipulados. Nos versos 6 e 8 diz que eles se tornaram crentes fiéis. Então eles saíram do ouvir para serem fiéis. Nossa vida, meu amado irmão, deve ter progresso como crente. Porque há muita gente ouvindo o evangelho e permanecendo tão incrédula quanto antes. Não progridem. Ouvem, mas não entendem. Ouvem, mas não creem. Ouvem, mas não recebem no coração. Ouvem, mas não se importam em seguir o evangelho. Ou então ouvem e desprezam. Mesmo assim, nosso trabalho é compartilhar a verdade. Porque de uma ou de outra forma, quando o evangelho é pregado, Deus será glorificado, endurecendo um coração ou amolecendo. Pessoas sendo convertidas e morrendo salvas, ou pessoas ouvindo e se tornando ateus e morrendo perdidas. Deus será glorificado. Antes de morrer, Lady Anne Grisman, que foi uma agnóstica, ateia, desprezou até a última hora o evangelho. Ainda que várias vezes ela foi evangelizada. E uma das coisas que ela costumava dizer era o seguinte. Ela dizia assim: é tão verdade, dizia zombando do evangelho, é tão verdade que existe Deus, é tão verdade que existe vida após a morte, como que é verdade que no meu túmulo, depois da minha morte, vai brotar uma árvore de dentro do meu túmulo. É tão verdade que isso vai acontecer. E ela dizia isso zombando,
Quer dizer, não existe vida eterna, não existe Deus, como também não vai brotar, não é? Ela estava dizendo isso. Agora eu quero que vocês coloquem essa foto aí do túmulo, por favor. Esse é o túmulo dela. Esse é o túmulo dela. Você pode ir lá visitar, não é? Se você quiser. Ali em Londres, perto da King's Cross, que é o nome da rua lá. Lá está o cemitério e lá está o túmulo dela. Meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer por ninguém. No túmulo dessa mulher, no meio do túmulo, nasceu uma árvore que partiu o túmulo dela em dois. E na medida que essa árvore foi crescendo, foi arrastando a cerca que havia em torno daquele túmulo entre a árvore, e a árvore simplesmente prevaleceu sobre aquele túmulo. Então qualquer pessoa que conhece essa história e olha aquele túmulo vai ter que dizer: existe Deus, existe vida após a morte, e nasceu uma árvore no túmulo da ateia. Porque o Evangelho é o poder de Deus, do qual ninguém pode zombar, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer. O Evangelho é cheio de vida e de morte. Ele salva e condena, ele liberta e aprisiona para a eternidade. Mas os colossenses ouviram, creram, foram discipulados e tornaram-se fiéis. Porque houve progresso, houve crescimento. Meus irmãos, temos que crescer, porque quem para de crescer começa a enfraquecer e tende a morrer. Deus nos chamou para a vida abundante, não para a morte prematura. Por favor, não pare de crescer. Não pare de crescer. Cresça no tempo com a palavra. Cresça no tempo em oração. Cresça no trabalho do Senhor. Fale com Deus. Senhor, eu queria ser mais útil na tua obra. O que posso fazer? Deus mostrou a Carmen que ele podia usar ela lá na Unicamp. Não é? E ela já vem fazendo isso só faz tempo. Assim como Deus pode te mostrar. Desculpem estar citando novamente, mas é um exemplo de hoje à noite, né? Vale a pena a gente valorizar. Deus nos chamou para uma vida de crescimento. Cresça, seja útil e sirva, porque você serve o Cristo que é suficiente. Último lugar, quais resultados são produzidos pelo Evangelho do Cristo suficiente, pela mensagem do Evangelho do Cristo suficiente? Como eu já li 3 vezes, não vou ler de novo, está nos versos de 5 a 8. Eu vou destacar o verso 6 que diz: mensagem do Evangelho que chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando. Já vai frutificando. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho dá frutos. Dá frutos. E ela produziu entre os colossenses. O que ela produziu? Verso 4. Fé em Cristo. Você quer que alguém conhecido seu creia em Jesus? Pregue a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não é? Quando o missionário John Panton estava traduzindo a Bíblia nas Ilhas Hébridas, na costa da Escócia, ele procurou uma palavra que mais traduzisse bem essa questão do crer, do depositar a fé em Cristo. E a palavra na língua deles que ele achou, a frase na verdade foi: apoiar o peso sobre. Crer em Cristo é apoiar todo o nosso peso sobre Ele, não é? Fé em Cristo é descansar em Jesus como Salvador. Pergunte se é em Cristo que está apoiada a minha alma para a passagem desta vida para o porvir. A mensagem do Evangelho produz esta fé e leva a pessoa a se apoiar somente em Cristo. Note também que o outro fruto está no versículo 4. Ele diz assim: olha, ouvimos da vossa fé e do amor que tendes para com todos os irmãos. Ei, meus irmãos, quem tem o amor de Deus ama os irmãos em Cristo. Tem condições de amar o próximo, especialmente aqueles próximos que são seus irmãos em Cristo. Porque quem ama, Jesus disse, anda a segunda milha. Quem ama, não quer o mal do irmão. Quem ama, oferece perdão quando o irmão peca. Quem ama, não levanta muros de discórdia, mas constrói pontes de aproximação. Quem ama, não fala mal. Quem ama, estende a mão, oferece ajuda e luta pela união. O Evangelho produz amor entre os irmãos. Então, se você conhece alguém que semeia contenda ao invés de amor, deixe-me te dar uma sugestão. Ou você fala com essa pessoa
e exorta ela a parar com isso, ou fique longe, para que ela não te contamine também. Esta é uma das coisas que o Senhor abomina, quem não ama os irmãos e quem semeia contenda. Isso é tão bom e suave, que Arão falou, não é? Que Arão mesmo, sacerdote, falou sobre isso. Essa unidade é maravilhosa. Mas ele disse um pouquinho mais, versículo 5, uma esperança firme vocês têm, é o terceiro fruto. Esperança segura, esperança firme. Meus irmãos, quem tem a palavra da verdade, tem esperança firme. Eu me lembro sempre, quando eu penso nisso, do Harlan Popov, que foi um pastor que foi preso na Romênia por estar pregando a palavra de Deus de madrugada. Entraram na casa dele e o tiraram de sua esposa e filha, e ele só veria a esposa e filha 13 anos depois. Ele foi jogado numa masmorra fria, fétida, onde ele passou fome, frio, onde ele sofreu, ficou tão magro que os seus ossos facilmente podiam ser percebidos. Harlan Popov disse que quando saiu de lá, no seu testemunho, que ele sobreviveu lá dentro, porque um dia antes de confiscarem sua Bíblia, ele rasgou uma das páginas e memorizou inteira. E durante 13 anos, ele, com aquele texto memorizado, ele repetia todos os dias, ele orava ao Senhor todos os dias, ele buscava o Senhor todos os dias, e ele descansava a sua vida naquele texto que ele tinha memorizado, porque tiraram tudo dele. 13 anos depois, quando ele é liberto daquela prisão, milagrosamente, ele vai declarar que valeu a pena descansar a vida na graça poderosa da mensagem do Evangelho, que o sustentou com uma esperança firme. Ele confiava todos os dias naquela mensagem, no Deus daquela mensagem, que o devolveria à sua família, e Deus honrou a sua fé e o devolveu. Os que não têm Deus, meus irmãos, não têm em Cristo, não têm esperança em Cristo. A esperança aqui, ela não é um sentimento, ela é um foco, é um objeto. Não é? É a certeza de que nós veremos a Cristo, é a certeza de que moraremos no céu, é a certeza de que vamos para um lar preparado, é a certeza de que Cristo vem nos buscar, é a certeza de que não estamos sozinhos, é a certeza de que o lugar para lá, não é, da morte é melhor do que o que está aqui. É uma certeza firme. Portanto, não faça nada do que você sentiria vergonha se Jesus voltasse naquele momento para te buscar para esse lugar onde a sua esperança está firmada. Por isso, 1 João 2,28 diz: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vida. Ainda tem mais 2 frutos. Expansão do reino de Deus, versículo 6. Ele diz: o evangelho chegou a vós e já está indo para todo o mundo. Você se lembra um tempo atrás que eu mostrei aqui o caminho do evangelho no mundo? Que ele saiu lá da Ásia, foi para a Europa, depois para o Canadá, Estados Unidos, América do Sul, e que agora o continente onde está sendo impactado com o evangelho é a África. Perceba, o evangelho saiu de casa, da Ásia, circulou pelo mundo, está agora incendiando o coração dos africanos, e o próximo passo é voltar para a Ásia, é voltar para casa. O evangelho chegou a todo mundo, irmãos. Está voltando para casa. Chegou a vós. Esse evangelho transcende limites étnicos, geográficos, culturais e políticos. Ele alcança vidas em qualquer lugar. E finalmente, o 5º fruto, ele faz a pessoa transbordar no Espírito. Versículo 8. O qual nos declarou também o vosso amor, o vosso transbordar do Espírito. Meus irmãos, quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. E o seu Espírito produz um coração amoroso. Produz um espírito vivo. Um crente que parece um cão de briga precisa rever a sua fé. Precisa rever a sua fé. Jesus ensinou: bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, pacificadores, limpos, puros de coração. São estes que verão a Deus, porque são estes que foram impactados com a mensagem do Cristo suficiente, que é eficiente para transformar vidas. Termino. A mensagem do Cristo suficiente alcançou você já?
nos alcançou. Ela encontrou lugar em nossos corações. Antes de você responder, deixe-me lembrar algo muito importante. Quando ela alcança a vida de uma pessoa, o verso 6 diz que a pessoa produz frutos. Já vai frutificando. Jesus tinha saído de Jerusalém, e no dia seguinte, passou a noite numa outra cidade, no dia seguinte ele vem voltando. E ele estava com fome. Porque você deve se lembrar que ele era 100% homem também. E quando ele estava voltando, ele viu uma figueira, não é? E ela estava cheinha de folhas. Automaticamente ele foi procurar os frutos. Porque não era tempo para aquela figueira ter folhas. Mas quando uma figueira, quando não era tempo de ter folhas, tinha folhas, obrigatoriamente tinha que ter também frutos. Propaganda enganosa, Deus não se agrada. E ele foi procurar os frutos. Mas o que ele achou lá? Nenhum fruto. Vai chegar o dia, irmãos, em que o Cristo suficiente, que tem a mensagem eficiente, vai procurar os frutos na nossa vida. Pode esperar. Pode esperar de verdade. Ele vai procurar. Que vai achar? Que vai achar? Folhas? Frutos? Que vai achar? São frutos que glorificam a Deus. Jesus disse: eu quero que vocês deem muitos frutos. Cada um de nós, meus irmãos, deve ser motivo para Jesus chegar e se alegrar por encontrar não só folhas, mas frutos. Paulo, quando ouviu da igreja de Colossos, disse: Deus, eu te dou graças. Graças porque eu estou ouvindo a fé daqueles irmãos, o amor que eles têm uns para com os outros, a esperança que arde no coração deles. Eles estão frutificando não só lá, mas em todo mundo. Pai, eu te dou graças porque eles estão dando frutos. A mensagem do Cristo suficiente foi eficiente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não termos só folhas, mas os frutos para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, na Tua presença nós estamos e queremos agradecer ao Senhor por esse culto. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela Tua bênção, Teu cuidado com a gente. Obrigado por fazer chegar a nós essa mensagem tão maravilhosa, mas que foi conquistada com tanta dor, como nós vimos hoje de manhã. E não pode ficar guardada só para nós, Senhor, como um mar morto que não se importa com ninguém, que acaba se tornando venenoso até. Ó Deus, faz-nos ser um mar da Galileia, faz-nos ser uma igreja de Colossos, faz-nos ser um Epáfras, Senhor, faz-nos ser produtores. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos vidas vivas, que fazem diferença onde estão, que proclamam a glória do Deus vivo pela maneira que vivem, falam, cantam, adoram, servem, ajudam, se comportam. Que não tem apenas folhas, propaganda, mas que tem consistência, que tem vida verdadeira. Faz-nos ser, Senhor. Deus, às vezes nós cedemos ao pecado. Às vezes nós deixamos, ó Deus, que o inimigo alcance vitória na nossa vida, porque nós baixamos as mãos, deixamos de orar, deixamos de ler a Tua palavra, deixamos de estar na igreja, deixamos de estar em comunhão, e então ele ganha terreno, e ele vai, ó Deus, tomando espaço, e ele vai nos levando a pecar, e ele vai nos iludindo, e às vezes a gente cede a nossa carne. Ó Senhor, não deixa que isso aconteça, em nome de Jesus. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo.
Nós não servimos um Cristo vencido, mas um Cristo que é vencedor. Nós não pregamos uma mensagem morta, uma filosofia vã, mas uma mensagem viva que produz vida. Faz-nos ter mais do que folhas, Senhor, frutos para a glória do Teu nome. Por favor, Senhor, não nos entregue a nossos sentimentos, nem aos nossos desejos, nem aos nossos sentimentos que muitas vezes brotam. Não deixa isso acontecer, Pai. Mas nos socorre, nos guarde, nos pegue, Senhor Deus. Se tiver que usar a vara, use, Senhor. Mas nos traga para perto de Ti. Peço que o Senhor faça com que cada família aqui representada, cada alma que está aqui, possa sair daqui hoje realmente desejando ser uma igreja como Epáfras, como Colossos, que alegrou o coração de Paulo, alegrou o seu coração e produziu muito fruto. Use-nos esta semana, mais esta, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, terminamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá em paz. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto.